Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos, diretamente no estúdio da TV, Premier TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos ainda iniciando o mês de outubro, o mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida, bem como também a tantos santos e santas, quando celebramos já Santa Teresinha do Menino Jesus, a grande santa da simplicidade, da humildade, e também São Francisco de Assis, o patrono da ecologia. Também é o mês missionário. O Papa Francisco colocou e pediu para todos, não somente os católicos, mas para todos os cristãos do mundo que estão voltados para essa problemática dos missionários e missionárias, instituiu ele o mês missionário extraordinário, o mês de outubro, um mês especial. Quando nós, então, devemos nos lembrar quem são os missionários. Não somente aqueles que vão para outros países, ou de outros países vêm para o nosso Brasil, ou do nosso país vão para outros estados, para Bahia, para Amapá, para, enfim, nas regiões. E não somente missionários, não somente são aqueles que levam lá a mensagem de Cristo Jesus. Não, uma pessoa pode, uma enfermeira, aliás, faz uns 2 anos atrás, uma técnica de enfermagem de um dos hospitais de Florianópolis. Padre Pedro, o que é que eu faço? Eu gostaria de ser missionário, ficar lá no meio das pessoas necessitadas, meio ano, 1 ano. Então, eu indiquei para ela como proceder. Aliás, o seu Domingos, já há muitos anos, cada ano ele vai com 2 ônibus de pessoas que são aqui preparadas para, durante uns 10, 12 dias, ser missionários e missionários na Bahia, junto às pessoas necessitadas. Mas, como estava dizendo, uma enfermeira, uma professora, um técnico de enfermagem, um médico, enfim, quantas pessoas que existem que durante meio ano ou 1 ano se dão, se sacrificam gratuitamente, colaborando em favor dos semelhantes. E também o pai, por exemplo, ensinando o caminho do bem pelo testemunho de vida ou pela palavra, uma catequista, o diácono permanente. Você jovem, por exemplo, pode ser missionário, dando testemunho de vida, fazendo parte de um movimento, por exemplo, de igreja, para poder orientar, ensinar e com seu testemunho de vida, dar o bom exemplo. Na terça-feira, nós dialogamos, estamos colocando um pouco sobre a questão. Também terça-feira celebramos o dia do vegetarianismo. Alguns são vegetarianos, depende de cada pessoa. Mas especialmente eu estava falando dos vereadores, dos prefeitos, ou seja, todas as pessoas que trabalham, que lutam para o bem, devem ser elogiados. Essas pessoas, os prefeitos, por exemplo, um secretário municipal, um secretário estadual, se ele age bem, ele deve ser elogiado, devemos apoiar, mas se não age bem, nós devemos fiscalizar. Aliás, faz o quê? Umas 2 semanas atrás, alguém lá de Timbó me dizia: Padre Pedro, olha, estamos aqui em Timbó, estamos muito contentes com o nosso prefeito, que procura trabalhar, lutar. Eu não sei, nem sei o nome dele, mas merece elogiar. E Luiz Alves, por exemplo, lá eu sei o nome dele, Marcos Pedro Weber,
lutando, trabalhando, se esforçando para o bem do município. E também, por exemplo, o deputado, quando me consta, mais votado de Santa Catarina, o sobrenome é Weber, é lá do sul do estado, de São Lugero. Mas por que ele é o mais votado? Porque foi prefeito lá algumas vezes e fez um maravilhoso trabalho. Então o povo reconhece, é agradecido para essas pessoas. Mas também, nós, por exemplo, cidade lá de Sorriso, que eu também não conheço, lá do Mato Grosso. Mas o ano passado, lá no Hospital de Caridade, esse senhor trouxe a esposa para realizar a cirurgia, o médico daqui conhecido e competente, realizar a cirurgia, a sua esposa, e dialogando com ele me dizia, Padre Pedro, lá nas algumas cidades de Mato Grosso, Sorriso e outras, lá os prefeitos lutam, trabalham, mas por quê? Porque há uma equipe no município, cada município, que procura vigiar, procura fiscalizar, procura controlar os prefeitos. Então, eles agem maravilhosamente bem, assim como um pai e uma mãe, por exemplo. Se o pai e a mãe nunca olham os deveres do filho ou da filha, o que é que acontece? Os filhos não se esforçam tanto como quando o pai e a mãe olham os deveres do filho, acompanham, como acontece com a maior parte dos pais que querem o bem futuro dos filhos, acompanham os seus filhos. E também, falando em vereadores, nós queremos agradecer, nós aqui da TV Primer, TV São José, 18 apresentadores da TV, nós fomos reconhecidos e agraciados na terça-feira passada, hoje à noite, faz uma semana, ou seja, dia 24, quando recebemos um certificado ali de quem? Dos vereadores aqui de São José. Então, os vereadores, eles, e até me pediram uma palavra também, o Padre Pedro, então aqui estamos à mesa ali, agradecemos, estava o deputado Maurício Steckelach, doutor Betinho, proprietário da TV, Primer, o presidente da Câmara dos Vereadores, diversos vereadores e diversas pessoas, e pediram também para eu dirigir uma palavra. Aí eu falei um pouco qual a razão do meu programa, exatamente o meu programa que eu faço. Aqui exatamente nós temos então o diploma, exatamente, que recebemos da Câmara dos Vereadores. Todos nós, 18 apresentadores, cada um na sua área, recebemos este certificado. E eu então também me pediram na hora para eu também dirigir a palavra, então eu falei e disse, por que, por exemplo, eu levo esta mensagem de otimismo, de vida, otimismo e esperança. Otimismo, especialmente porque a gente vê tanta gente triste hoje em dia, talvez a situação econômica, mas quantas vezes, quem sabe, porque as pessoas talvez não se ajudam. Nós devemos sempre ser otimistas na vida. Problemas, situações difíceis, quem é que não passa? E quantas pessoas que hoje estão bem colocadas na vida também passaram por muitas situações difíceis, problemas difíceis um dia, mas souberam e pedindo, como diz São Paulo, apóstolo, claramente, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá força, naquele que me dá coragem. Quem é? É Cristo Jesus. Peça a Cristo Jesus, peça as luzes do Divino Espírito Santo.
Nós somos pequeninas criaturas, precisamos da força do alto. Agora, se você não tem um substrato, uma força interior, se você não tem uma vida espiritual, fica tudo como que árido lá por dentro, tudo seco, como assim a nossa terra por aqui, Santa Catarina e mesmo outros locais, a terra está árida, a falta de água, assim também as pessoas, se não se alimentam espiritualmente, porque nós não somos somente matéria. Então você vê maridos broncos, brutos com os filhos, e o que é que você vê? Falta uma vida espiritual. Uma mulher, uma esposa desanimada, triste da vida, e essa tristeza vai transparecendo também para os filhos. Agora, quando a pessoa realmente tem uma vivência espiritual, eu digo franco, eu nunca me vi desanimado na vida. Eu sempre sou otimista, aliás, até médico diz, mas Padre Pedro, a gente admira a disponibilidade do Senhor pela idade que o Senhor tem, é sempre alegre, disposto. Cristo Jesus me dá essa força, não tenho dúvida em Nossa Senhora, eu tenho uma vida de espiritualidade, e nós devemos dizer se temos essa vida de espiritualidade. Bem, então, nós exatamente estamos agora neste mês e especialmente celebramos amanhã a festividade de um grande santo, São Francisco de Assis, que nasceu lá em Assis, e o pai dele de uma riqueza enorme, era a pessoa mais rica. Ele nasceu em Assis em 1182 e ele, como jovem, era um jovem folgazão, era um jovem por causa da riqueza do pai, como acontece com muitos filhos hoje em dia. Pense apenas na riqueza dos pais e tal, e às vezes vão até esbanjando o dinheiro dos pais. E ele também. Mas na época de São Francisco, o jovem que sobressaía na área militar, especialmente indo para a guerra, comandando um departamento lá na guerra, ele, voltando, era elogiado, podia escolher a moça mais bonita da cidade e tal, né? E isso aconteceu com Francisco. Ele, até meio vaidoso, orgulhoso, tal. E o pai queria que ele continuasse no comércio, mas ele não, assumiu ali como oficial no exército. E ele vai para a guerra, Assis, contra a cidade de Pamplona, mas ele foi infeliz. Ele foi ferido, perdeu a guerra, o departamento dele, e foi preso e ficou no hospital mais de um ano, mais ou menos. E o que acontecia? Amigos dele vinham visitá-lo, mas os maiores companheiros dele, de Assis, quais foram? A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e livros da vida de santos. Ali ia lendo, e pouco a pouco Deus também foi escolhendo ele, Francisco, para uma nova missão. E ele ali vai se transformando interiormente, aquele moço orgulhoso, aquele moço antes cheio de vida assim, mas agora ali ele começou a pensar na fraqueza, na fragilidade do ser humano. E ele mesmo dizia, mesmo se eu ganhasse a guerra, o que é que me adiantaria isso para a eternidade? E aí começa toda uma mudança. E quando ele sai do hospital, não é mais mesmo aquele Francisco anterior. Começa agora uma dedicação em favor dos pobres, em favor das pessoas necessitadas, e ele com mais
12 jovens amigos, eles fazem uma comunidade numa igrejinha completamente que estava abandonada, chamada Porciúncula. E lá, então, restauram essa igreja e começam a morar lá. E o pai dele, porque ele, o pai, claro, vestia bem esse filho, mas ele trocava a roupa dele por uma pessoa de rua, um maltrapilho, e vinha para casa muitas vezes com uma veste completamente surrada, de maltrapilho. E o pai, então, brigava com o filho, chegou até levar o filho junto ao bispo, dizendo: eu não quero mais esse meu filho. E muitos consideravam Francisco, no começo, como que uma pessoa que tinha perdido o juízo. Muitos diziam que ele estava louco. Talvez hoje em dia também há pessoas que se dedicam numa espiritualidade mais acentuada, julgam que é uma pessoa fora de juízo, louco. E pouco a pouco foram vendo a doação de Francisco em favor dos pobres, em favor dos necessitados. E tudo para ele era meu amigo, minha amiga água, meu amigo sol, minha amiga lua, meu amigo lobo, meu amigo gatinho, meu amigo cachorrinho. Tudo para ele era como que irmão, meu irmão sol, meu irmão ou amigo, tal, né? E aí começaram a admirar este jovem que foi arrebanhando outros jovens para uma vida de maior simplicidade, maior vida espiritual. Este jovem Francisco, que mesmo vai ao encontro de um leproso, chega a beijar o leproso, como mesmo as pessoas, e se dedica muito à oração, ao jejum, à penitência. E então, com ele mesmo diz: a pobreza é o caminho da salvação eterna. A pobreza é o fundamento da humildade e a pobreza é igualmente a raiz da perfeição. E ele, 2 anos antes da morte, ele recebeu os estigmas, ou seja, as chagas que Jesus Cristo tinha nas mãos, a chaga dos pregos, e também no coração, e também nos pés. Recebeu esse estigma, essas chagas, sem dúvida nenhuma, que também, como outros santos que receberam as chagas, como Santa Rita de Cássia, muita dor trazia essas chagas. E ele faleceu no dia 3 de outubro de 1226, com apenas 44 anos. Ele era muito devoto de São Miguel Arcanjo. Aliás, celebramos no domingo os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Está bem claro na palavra de Deus a função de cada um deles, né? Então, os santos de hoje, especialmente santos de hoje, André de Sumeral, Ambrósio, Francisco Ferro e companheiros mártires, Maria Josefa, Emílio de Villeneuve, e também hoje é o dia do cirurgião dentista latino-americano. E ainda mais os santos Cândido e Cândida, um casal, mártires de Roma, e diversos mártires, especialmente de Antioquia, Santo Dionísio, Fausto, Caio, Pedro, Paulo, que mártires de Alexandria, e ainda Evaldo e Evalda, 2 santos com o mesmo nome, no mesmo dia, também monges, mártires.
Especialmente nós, na quinta-feira, é bom também saber um pouco, na quinta-feira passada, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores de Luiz Alves receberam o embaixador de Luxemburgo, que é um pequeno país ao lado da Alemanha, com 602 mil habitantes, sendo 47,9% estrangeiros. E esse embaixador veio para Luiz Alves, é o embaixador do Brasil, mas Luxemburgo, e trouxe junto uma jornalista e um cinegrafista. Então, procurou exatamente visitar um município onde existem muitos descendentes cujos antepassados vieram de Luxemburgo. E para São Pedro Alcântara, para Antônio Carlos, e atualmente muitos estão indo para Luxemburgo para fazer a dupla cidadania. Lá, inclusive, em junho, tive a ocasião de estar com dois irmãos, a sobrinha, a doutora Edileuza Keller Teixeira, ela é advogada em Rio do Sul. Fomos até lá, em Luxemburgo, e tem uma cidade lá que nós visitamos, com o nome de Queires, e também outra cidade, Soder, fundada pelos Weber. Os descendentes, os antepassados da minha mãe, são de lá, de Luxemburgo. A minha mãe nasceu aqui, em São Pedro Alcântara. Os antepassados, Schmidt, com 2T, Weber e Queires. O papai já veio da Alemanha, os antepassados do papai vieram da Alemanha, de Baden-Baden. Baden-Baden quer dizer banho, onde existe a água que muita gente vai lá para se curar de enfermidades. Papai já é de Guabiruba, de Brusque, Guabiruba. Mas, então, andaram filmando Luiz Alves. Para quem não sabe, Luiz Alves, mais ou menos conforme os prefeito, vice-prefeito, os vereadores me comunicaram, são 130 mil toneladas de banana que saem de Luiz Alves para São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Montevidéu, Buenos Aires, Alemanha. 130 mil toneladas. São quilômetros e quilômetros de plantação de banana. E também 40 milhões de peças de vestuário que são fabricados, a questão textil. Aliás, a Dudalina começou em Luiz Alves, mas existe lá, por exemplo, a Rovitex, com 3 turnos, com 1.800 funcionários, mas muitas indústrias têxteis. Além disso, também a pinga, não mais fabricada em tão grande quantidade como antigamente, bem reduzido, e também exportam, tanto para o Brasil como para o estrangeiro, uma pinga bem selecionada, sem dúvida nenhuma. É bom que as pessoas conheçam um pouco, por exemplo, essa questão de Luxemburgo, um país pequeno, sim, mas trabalhador, e ainda mais, foi como que destruído quase completamente na última guerra. Mas querer é poder, se diz. Assim nos estudos. Quantos que hoje estão bastante bem colocados, ou os formados na universidade? Por quê? Porque lutaram, colocaram na cabeça. Aliás, eu sempre tenho dito, não somente para sobrinhos, netos, sobrinhos, bisnetos ou sobrinhos meus, estudem, lutem, mas para todas as pessoas. Hoje em dia a pessoa tem que se aculturar, tem que procurar lutar e estudar, sem dúvida nenhuma. Então vai encontrando mais facilmente o seu local para o trabalho mais digno. Aliás,
As pessoas em geral sabem que foi em 1829 que vieram muitos, devido à situação econômica, a pobreza lá na Alemanha, então vieram para o Brasil, 1829, aqui para São Pedro de Alcântara, e de São Pedro se espalharam para tantos outros municípios de Santa Catarina e mesmo foram para outros estados e se deram muito bem. Mas por quê? Porque lutaram, porque se esforçaram na vida. Luiz Alves também, é bom que saibamos, também contribuiu muito, está contribuindo muito para a Igreja Católica. 159 religiosas, enfermeiras, professoras, enfim, 159 religiosos, 48 irmãos religiosos, 63 sacerdotes. E por tudo isso devemos louvar o Senhor Deus. E, especialmente, rezemos sempre, pedindo a proteção do alto para a nossa vida. E agora podemos rezar ainda a oração em louvor a São Francisco de Assis. Aquela oração tão conhecida: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a eternidade. Queremos agradecer em nome de todos os demais apresentadores aqui da TV Primer, a gratidão para com os vereadores de São José. E continuemos sempre olhando para os nossos políticos, se agem bem, procuremos elogiar. Vocês são os vereadores que quiseram botar uma lei lá, mais R$1.000, mais R$1.000 para todos os vereadores, para o almoço, não sei o quê, tal. Houve reação, houve pressão do povo, e o que é que aconteceu? A lei não foi aceita. Eles voltaram atrás. Temos que reagir quando é necessário. Eles já ganham dinheiro que chega. Isso todo mundo dizia, porque mais R$1.000? Ninguém deles estava passando fome. Bem, vamos agora então à bênção, especialmente para as pessoas enfermas, que sempre estão em sintonia também conosco. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe orientar, para lhe mostrar sempre o caminho certo. E a bênção agora sobre esta água, a bênção sobre você. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água e na próxima terça-feira e quinta-feira, novamente estaremos aqui no estúdio da TV Primer.